Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 57 milhões de brasileiros vivem em cidades com desenvolvimento baixo ou crítico. Saúde, educação e renda. São esses indicativos que definem a qualidade de vida da população. A gente é tratado como lixo na área da saúde, pagamento atrasado dos professores. A minha escola não tem nada. Emprego aqui, então, pior ainda. Um retrato preocupante do Brasil real e que muitos ainda ignoram. Quase metade dos municípios brasileiros, 47,3%, apresentam um índice de desenvolvimento municipal considerado baixo ou crítico. Os dados são do estudo mais recente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Segundo o levantamento, isso representa mais de 57 milhões de brasileiros vivendo em cidades com sérias dificuldades nas áreas da saúde, educação e geração de renda. E as perguntas que ficam são: por que tanta desigualdade ainda persiste? O que mais influencia negativamente os indicadores dessas cidades? Como reverter esse cenário de desigualdade socioeconômica de forma eficaz? Quem nos ajuda a analisar esses dados e apontar, então, os caminhos é Jonatas Goulart, gerente de estudos econômicos da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e também responsável por esse estudo. Seja muito bem-vindo, Jonatas. Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer ter você com a gente. E para entender como essa realidade impacta o dia a dia da população, a repórter do Jornal da Record no Rio de Janeiro, Nicole Tim, esteve em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, cidade que ocupa a última posição no ranking estadual. Muito bem-vinda também, Nicole. Oi, Adriana. Olá, Jonatas. Obrigada pelo convite. Olha, Adriana, por lá, a queda nos indicadores foi tão acentuada que o município entrou para a lista das 500 piores cidades do Brasil. Os níveis de renda e saúde despencaram na última década. A Prefeitura de Belford Roxo afirmou que a atual administração assumiu em janeiro deste ano e encontrou o município com R$ 1 bilhão em dívidas e com os serviços públicos precários. E que o novo governo tem se empenhado em investir na saúde, na educação e atrair empresas para a cidade. Diante disso tudo, desse quadro tão grave, eu já queria começar perguntando para o Jonatas, em municípios como Belford Roxo, essa situação tão grave que a gente vê, e considerando os dados do estudo da Firjan, por que tantas cidades ainda não conseguem sair desse ciclo de subdesenvolvimento, mesmo com políticas públicas e investimentos anunciados há anos, Jonatas? Nicole, o objetivo do IFDM, eu diria que a gente passa principalmente pelo ponto de a gente precisa ter primeiro um diagnóstico. E o diagnóstico é o seguinte, né? Como que está a saúde dos municípios? Tanto do ponto de vista financeiro, a saúde de fato e a educação. Então, a primeira coisa é a gente queria ter um diagnóstico, ter um entendimento de como que está, como que os municípios brasileiros estão em termos de desenvolvimento. E aí o indicador ele é muito rico quando ele consegue mostrar municípios que estão com alto desenvolvimento e municípios que estão com desenvolvimento crítico e o que esses municípios fizeram ao longo do tempo. Então, acho que a nossa maior riqueza aqui é entender principalmente quais foram as políticas públicas que deram certo naqueles municípios que possuem alto desenvolvimento. Porque a gente costuma falar o seguinte, sob o ponto de vista macro, certamente o federalismo fiscal brasileiro, que tinha como objetivo reduzir essa desigualdade, ele não conseguiu fazer isso. E às vezes, como é o caso de Belford Roxo, a gente fala porque o prefeito anterior ele não fez, ou o prefeito atual, a culpa não é dele. O município está numa situação crítica, a gente está falando aí de são décadas de descaso com a política pública para melhorar a qualidade de vida da população. Então, não é o gestor anterior e nem o antecessor um ano antes. A gente está falando de coisas que aconteceram ao longo de diversos anos. Então, de maneira geral, o que fica claro para a gente é que, por exemplo, para a gente melhorar a educação de um município, significa que a gente precisa fazer uma boa gestão hoje, para a gente conseguir construir uma escola, contratar bons professores e a gente criar essa cultura só para daqui a pelo menos 5 anos a gente ter um aluno formado nessa nova escola. Então, muitos dos nossos indicadores, principalmente os indicadores de educação e saúde, eles só têm resultado no médio e longo prazo. Então, eu acho que o IFDM ele serve muito como um farol para a gente entender a desigualdade e como que a gente pode ter caminhos para reduzir essas desigualdades, tanto no ponto de vista micro, que é na gestão do município, como no ponto de vista macro, por exemplo, na questão do federalismo fiscal, né?
Agora, Jonatas, em 10 anos, o Brasil melhorou o seu índice Firjan de desenvolvimento municipal em quase 30%, né? O que explica, então, que mesmo com essa média nacional mais alta, quase metade dos municípios ainda tenha desenvolvimento baixo ou crítico? Fica bastante claro para a gente que nós tivemos ao longo da última década diversas políticas que, de fato, melhoraram principalmente a educação e a saúde das cidades. Mas ainda assim a gente continua com um país muito desigual. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, entre os países, as cidades com alto desenvolvimento, 80% está no sul e sudeste e centro-oeste. Quando a gente olha as cidades com desenvolvimento difícil ou crítico, 85% estão no norte e no nordeste. Então a gente tem, de fato, um problema sério na questão da distribuição regional do desenvolvimento. E isso, novamente, é muito fruto de políticas públicas que são realizadas nesses estados. E a gente também tem exemplos positivos, como, por exemplo, o Ceará é um dos estados com melhor nível de desenvolvimento em educação. Então, ali foi feita uma política pública que trouxe resultados de melhoria na educação para aquele estado. Então, de maneira geral, o que explica essas discrepâncias de desenvolvimento é a política pública que é realizada nessas regiões e nesses estados. Agora, a Firjan estima que os municípios com IFDM, né, o índice crítico, só vão alcançar os níveis dos mais desenvolvidos em 2046. O que explica esse ritmo tão lento de avanço em determinadas regiões, Jonatas? Essa é uma análise bastante interessante, né, porque a gente tentou ver qual era o tempo que os municípios que têm desenvolvimento crítico, digamos que eles mantivessem o nível de desenvolvimento que eles apresentaram aí na última década. Em quanto tempo eles atingiriam o nível de desenvolvimento dos municípios mais desenvolvidos? E chamou a atenção que esse tempo é de 23 anos. Ou seja, como se nós tivéssemos os municípios com alto desenvolvimento aqui em 2023 e os municípios que estão com desenvolvimento crítico quando estivessem lá em 2000. Como que era o Brasil no século passado? Uma discrepância muito significativa. E isso só ilustra qual é a necessidade que nós temos de fazer políticas públicas nessas cidades que possam acelerar o desenvolvimento delas. Porque a gente não pode aceitar que num país que é regido pela mesma Constituição, que a gente tem o mesmo sistema político, a gente tenha cidades que estão vivendo no século passado e cidades que estão 23 anos à frente. É muita discrepância. Então, o nosso objetivo é jogar a luz sobre isso, sobre também mostrar a responsabilidade que os gestores públicos têm de resolver o problema do desenvolvimento. O nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas falem o seguinte: esse problema é meu e eu vou fazer de tudo para resolver ele. Não é chegar e falar assim, não, esse é um problema de um outro gestor. Nossa questão aqui não é responsabilizar, é mostrar um mapa de por onde nós podemos caminhar para melhorar o desenvolvimento das cidades. Agora, Jonatas, Norte e Nordeste concentram aí a maioria dos municípios em situação crítica, né? O que explica isso? São fatores históricos, estruturais? Eu diria que a gente tem fatores estruturais e, sobretudo, tem uma questão política macro também, entendendo exatamente que o federalismo fiscal brasileiro, se ele tinha como objetivo reduzir essas desigualdades regionais, a gente precisa de alguma maneira revisitar ele para que isso de fato seja alcançado. Mas é uma questão talvez um pouco mais delicada, porque, como eu falei, nós temos o exemplo, por exemplo, do Ceará, que conseguiu bons resultados nos indicadores, por exemplo, de educação. Então é bem provável que, mesmo com algumas dificuldades históricas, bons gestores também nesses estados e nessas cidades, elas poderiam sim gerar melhores resultados em boa parte dessas cidades. Logicamente, existe ainda um atraso econômico, isso influencia muito o desenvolvimento, mas a gente também precisa entender que gestores mais bem capacitados, eles conseguem sim ter bons resultados em termos de desenvolvimento. Então, eu diria que capacitação de gestores públicos também é uma variável-chave para melhorar o desenvolvimento dos municípios. Agora, Jonatas, você já estava falando sobre esse indicador, né, da educação, e justamente a educação foi o indicador que mais avançou no IFDM. Dá para a gente dizer que isso já começa a se refletir aí em ganhos sociais mais amplos, como, por exemplo, a redução da pobreza, aumento de renda? A gente costuma falar que é o seguinte, né? Como é que geralmente é o fluxo desse desenvolvimento? Primeiro, o desenvolvimento vem via o aumento do emprego e da renda. Se a gente tem um ciclo econômico favorável que melhore
o emprego e renda dentro da cidade, aquilo acaba gerando mais riqueza, e se aquilo ali for bem investido, ele acaba gerando melhorias em educação e saúde. Mas também tem um outro efeito que é bastante importante. Quando a gente tem um município que ele tem um capital humano muito forte, principalmente para uma população mais bem educada, a gente tem investimento em educação de fato, isso acaba também transformando em melhorias em emprego e renda, e até uma população mais educada, ela acaba também tendo melhores indicadores de saúde. Então, a notícia é, sobretudo, muito boa, porque a gente viu uma melhora significativa no país de maneira geral, mas isso acaba acendendo um alerta, porque a gente ainda consegue perceber diversas cidades com nível de desenvolvimento crítico ainda no indicador de educação. Então, se por um lado a gente celebra esse crescimento ao longo do tempo, por outro lado a gente precisa entender o que está acontecendo com essas diversas cidades que ainda estão estagnadas ou não conseguiram evoluir ao longo do tempo. E quais indicadores dentro da área da saúde, como vacinação, mortalidade infantil, mais ajudaram a puxar para baixo o desempenho dos municípios que tiveram os piores IFDM, Jonatas? O indicador de saúde, ele chama a nossa atenção porque tem algumas coisas que são bastante críticas. E um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, entre os municípios com desenvolvimento crítico, a gente tem, em média, meio médico a cada 1.000 habitantes. Entre os municípios com alto desenvolvimento, são quase 5 médicos a cada 1.000 habitantes, são 4,7 médicos por cada 1.000 habitantes. Então, os municípios com desenvolvimento crítico é como se ele chegasse no posto de saúde ou no hospital e não tivesse nem médico para atender. Isso chama muita atenção. E tem outra variável também de saúde que a gente está olhando, que são, por exemplo, as intenções sensíveis à questão do saneamento básico. A discrepância de internações entre esses dois grupos também é muito grande. Pra você ter uma ideia, o número de pessoas que são internadas por questões de saúde, por falta de saneamento, é 19 vezes maior entre os municípios com desenvolvimento crítico. Então, mais uma vez, chama atenção como que muitas vezes a falta de saneamento gera problemas de saúde que são significativos para essas cidades. Então, o saneamento é uma variável-chave, e falta de médicos é outra variável que também acabou chamando muito a nossa atenção na análise desse indicador. Ô, Jonatas, agora minha questão é sobre emprego e renda. Eu queria entender melhor por que esse componente ainda representa aí o maior desafio para boa parte dos municípios. O principal destaque entre os municípios que estão com desenvolvimento crítico é que ele tem um mercado de trabalho formal muito incipiente. Para a gente ter outra ideia, os municípios com alto desenvolvimento têm 40% da força de trabalho e idade ativa com emprego formal. Os municípios com desenvolvimento crítico não chega nem a 10% da população em idade ativa que tem um emprego formal. E, além disso, 70% desse pouco emprego formal está ligado diretamente à administração pública, provavelmente à prefeitura. Então, essas cidades, elas sequer têm uma atividade econômica forte o suficiente para poder gerar emprego dentro do seu próprio território. Apesar de a gente ter, no indicador de emprego e renda, o maior número de cidades com alto desenvolvimento, também é o indicador que a gente tem o maior número de cidades com nível de desenvolvimento crítico. Jonatas, como é que a gente pode garantir que o avanço no IFDM, nesse índice, se traduza em qualidade de vida real para a população, e não só em números positivos nesses relatórios? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é o seguinte: quando um município está com um melhor indicador de saúde, significa que provavelmente aquele cidadão, aquele morador do município, quando ele vai num posto de saúde, ele vai encontrar médico. E dificilmente ele vai ser internado, por exemplo, por uma falta de atenção básica na saúde. Ou então, se o estudante ele sai de casa para ir para o colégio, ele vai chegar na escola e vai ter um professor capacitado que, de fato, ele estudou para lecionar aquela matéria especificamente. Então, o que a gente está falando é o seguinte: em termos práticos, é aquela cidade que consegue oferecer o mínimo para o seu cidadão, que é um posto de saúde que tem atendimento, uma escola que tenha aula, que ele saia dali capacitado. Então, grosso modo, é isso que a gente se preocupa quando está fazendo esse FDM. Além dos dados, a gente está preocupado com os serviços que são prestados para a população, e aquela população que é bem assistida, naturalmente, é uma população mais bem desenvolvida.
Tá certo, termina agora a edição 1166 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço muito a participação, os esclarecimentos de Jonatas Goulart, que é gerente de estudos econômicos da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Jonatas. Adriana, eu que agradeço e seguimos à disposição. Agradeço também bastante a participação da minha colega, a repórter da Record no Rio de Janeiro, Nicole Tim. Obrigadão, Nicole. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, Adriana. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.